Estamos de volta com o programa Não é Bem Assim, hoje falando sobre a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Câmara de Vereadores de Montenegro. Bom, falando um pouquinho da estrutura, né? Quantos vereadores compõem a comissão, né? O Legislativo de Montenegro são 10 vereadores, mas a comissão, e como é que é definido realmente essas participações? Então, na verdade, hoje nós temos como composição da comissão 3 vereadores. Nós tivemos, quando ela foi instituída, ela já era com este formato, apenas 3 vereadores indicados pelos pares. Não é? E se houvesse mais vereadores dispostos a participar, obviamente, daí seria feita uma eleição entre os pares. Né? No início desta atual legislatura, então em 2013, houve uma mudança, porque alguns vereadores entenderam que deveria se aumentar a representatividade, colocando um vereador por bancada. Né? Então nós chegamos a ter aí 5 vereadores membros, né, da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Eu fui contrário naquele momento, né, porque com a experiência de quem presidiu a comissão várias vezes, eu falava a respeito da participação, porque não basta ser membro, tem que participar, né, senão não tem quórum para deliberação, e inclusive isso pode travar, né, ou causar algum empecilho para o desenvolvimento dos trabalhos da comissão. Fizemos a experiência, durante 2 anos nós ficamos com este formato e, de novo, né, foi constatado aquilo que eu falava, de que era mais difícil o quórum para deliberar, alguns vereadores queriam fazer parte da comissão, mas não tinham possibilidade ou tempo, sei lá, para participar efetivamente, então acabou atrapalhando um pouco. Voltamos ao formato, eu insisti nisso, voltamos ao formato original e hoje, então, são 3 vereadores que compõem a comissão, eleitos pelos pares, ou indicados pelos pares. Eu, o vereador Renato e o vereador Gustavo Zanatas. Esta é a composição da comissão hoje. Dentro do trabalho da comissão, né, tem todos essas denúncias, essas reclamações, digamos assim, até mesmo questões levadas pela comunidade até vocês, mas também tem as semanas, né, tem as atividades organizadas pela comissão, né. Tu falaste no primeiro bloco da questão da Câmara Mirim, né, ser a menina dos olhos. Que projeto é esse? A gente já citou aqui também, né, já teve não é bem assim sobre o assunto. Sim, mas que é o Câmara Mirim, né? A Câmara Mirim é um projeto que nasceu na legislatura, 2 legislaturas anteriores, né, é um projeto do vereador Ricardo Kremer, professor Ricardo Kremer, e a composição é a mesma, são 10 vereadores mirins, e aí são eleitos nas escolas, né, escolas públicas e privadas, né, eles têm direito de participar, todos têm direito de participar, onde são votados e são escolhidos pelos seus colegas, os vereadores mirins. E aí se forma uma reunião lá por mês, né, que eles se reúnem e apresentam, e interessante é isso, que eles apresentam as reivindicações das comunidades, não só escolar, mas da comunidade onde estão inseridos. Né? E aí a mesa diretora da Câmara recebe as reivindicações dos pequenos, né, que a gente diz assim, né, e aí transforma isso em pedido de providência, pedido de informação, indicação, quer dizer, tudo aquilo, mas em nome da Câmara Mirim, e tem dado bons resultados. E além da questão da participação, o importante é a formação política dessa juventude, dos pequenos, né, eu acho que isso é importante, a tal ponto que nós já temos hoje um vereador do município de São Pedro da Serra, o vereador Guilherme jovem, Schmidt. o Guilherme Schmidt, que foi vereador da Câmara Mirim de Montenegro e hoje é um vereador do município reside lá e é um vereador do município de São Pedro da Serra. Eu acho que isso é importante, a formação de lideranças. Nós sempre reclamamos, né? A sociedade reclama e com razão da falta de lideranças positivas, lideranças realmente, não que só saibam destruir, mas construir a sociedade com pensamento, com ideias, com debate, com a discussão, né? Isso que nós precisamos. E o espaço adequado para isso é a escola, evidentemente, né, para a construção disso, é a comunidade, através da sua organização, mas também a Câmara Mirim quer ser esse espaço e realmente está sendo esse espaço. Então ela é muito importante. Eu vejo como um projeto muito bom de preparação da cidadania e de preparação de liderança para a sociedade. Porque nós vamos passar. Nós somos passageiros todos, né? E alguém vai vir atrás de nós e vai ter que continuar cumprindo o papel de liderança dentro da sociedade.
Eu me emociono um pouco de falar deste projeto da Câmara Mirim, né? Tanto o professor já colocou, por ter sido uma iniciativa de um professor, colega nosso, petista, o professor Ricardo Kremer, né? Porque ele parte do princípio do respeito e da valorização, tá? Daqueles que muitas vezes são negligenciados ou que simplesmente são postos como algo bonitinho, que são as crianças. Neste processo de construção, de formação cidadã, nem é só política, de formação cidadã dessas crianças, o retorno que nós temos, Karina, é algo impressionante, sabe? As nossas crianças, por isso a Câmara de Vereadores de Montenegro, a gente se sente orgulhoso por participar nestes períodos que nós estamos, né? Ela é partícipe da formação dos nossos cidadãos, que hoje são crianças, que amanhã são adolescentes, questionadores desta sociedade e que no futuro serão os adultos que vão trabalhar, que vão governar este município. O pior estado das coisas é a alienação, a gente sabe disso. Hoje a gente vê um momento político no Brasil que não tem como não falar um pouquinho disso, né? De uma evidente alienação política, onde a grande mídia, né, joga o que quer no ventilador, né, e as pessoas engolem aquilo. É como já se cantava no passado, né? Ô vida de gado, povo marcado, povo feliz, né? É a massa de manobra, né? A partir do momento em que nós formamos e que nós damos conhecimento para as nossas crianças, o adulto não vai mais ser alienado, sabe? Então esse projeto da Câmara Mirim é fantástico. Mas tu falaste também das semanas. E eu vou dar sequência. Por favor. Eu já tenho, sabe, uma das marcas do nosso trabalho lá na Câmara, do nosso mandato, é a questão destas semanas, né? Eu criei, como lei, né, projeto de lei aprovado pela Câmara e sancionado pelo Executivo Municipal, a Semana da Mulher Montenegrina, que é em março, né? A Semana de Combate às Drogas, tá? E a Semana da Pessoa com Deficiência, né? De luta da pessoa com deficiência pela acessibilidade. Essas três, por enquanto. Né? Tá vindo outra aí, professor. Por quê? Porque nós estamos já em fase de conclusão de um projeto muito simples, tá? Que pretende criar a Semana da Economia Solidária no nosso município, que é outro tema de cidadania, né? Que permeia a questão da reciclagem do lixo, né, da dignidade das pessoas que trabalham com isso, enfim. Então, estas semanas não é simplesmente instituir uma semana por instituir. É que a cultura da nossa cidade não é de pautar esses debates, né? Então, eu digo assim, de longa data, né? Então, nós estamos trazendo uma tentativa de colocar isto na cultura. E tivemos o apoio do Executivo Municipal, inclusive quando o professor Renato era da Secretaria de Educação do município, né, a gente teve muito apoio da Secretaria de Educação para essas atividades, enfim, da Semana das Drogas, muito importante, veja que importante isso, né? Nós tínhamos o movimento Montenegro contra o Crack, que nós encabeçávamos muito também, importante aquele movimento. Né? Então, assim, estas semanas, elas têm o objetivo de propiciar um fórum adequado de debate, onde toda a sociedade, de alguma forma, a partir das escolas também, né, ela vai minimamente conversar sobre isso mesmo, sabe? O que nós temos, o que nós pensamos com relação à violência contra a mulher, as violências impressas contra a mulher. Veja que nós não temos nenhuma coordenadoria da mulher funcionando em Montenegro. Nós não temos recursos para trabalhar essa questão, porque não tem um organismo de proteção à mulher. Nós estamos anunciando, então, aqui, né, que estamos na sequência indo a Brasília, trabalhar com a coordenadoria, com a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, este elo de ligação com o Montenegro, instituindo a coordenadoria aqui e para trazer recursos de Brasília para fazer a política que tem que ser feita. Depois, a questão da Semana de Combate às Drogas também,
E a semana da pessoa, de luta da pessoa com deficiência e pela acessibilidade também. É muita informação, Karina, por isso que a gente se atrapalha um pouquinho. É muita informação, mas graças a Deus, assim, o município, a comunidade tem abraçado essas questões. Veja que na Semana da Mulher, que acabou há pouco tempo, nós tivemos uma adesão da comunidade bastante significativa. Eu já fiz uma crítica, né, a alguns meios de comunicação da cidade, que daí eu excluo disso a TV Cultura, que participou de forma fantástica, cobriu todas as atividades na medida possível, né, mas alguns meios de comunicação poderiam ter dado uma atenção um pouco maior, porque a divulgação é tudo. Sim. Né? No momento no momento em que a comunidade está se movimentando, tem que dar essa cobertura, tem que divulgar, tem que noticiar. Né? Mas a cada ano que passa a gente avança um pouco, né? E quem sabe lá no futuro seremos lembrados por isso, né, professor, por ter levantado esses debates. Eu acho fundamental, e o Marcos colocou essa questão, eu vejo assim um país, um estado e um município que, em primeiro lugar, não se preocupa com o direito das pessoas, direito à vida, direito à saúde, direito à educação. Não pode ser levado como país sério, como município sério. Né? Então, nós em Montenegro, eu acho que precisamos avançar e avançar muito, mas muito mesmo, principalmente na questão dos direitos fundamentais da pessoa. Né? E esses, direito à educação. Veja bem o quanto as mães estão sofrendo no nosso município nos últimos tempos, agora principalmente esse ano passado, com relação à falta de vagas em creche, à falta do transporte escolar, agora que é um problema enorme, né, que o próprio executivo criou. Então eu vejo assim, eu me sinto até às vezes revoltado, vereador Marcos, pela falta de sensibilidade do executivo municipal, porque um município que não valoriza a educação não vai chegar a lugar nenhum, né? Então nós precisamos urgentemente, eu acho que retomar como sociedade essa discussão, e a Câmara de Vereadores é o tambor da sociedade, e lá dentro nós temos que discutir isso, né? E não podemos ficar lá dentro só discutindo joguinho político, quem vai para cá, quem vai para lá, quem vai não sei o quê, vai para partido tal, para fazer coligação. Não, nós temos que discutir e debater e buscar soluções para aquilo que o cidadão precisa, que está nos assistindo, né? Ele precisa de saúde, e a saúde, Marcos, está com problemas em Montenegro. A Secretaria da Saúde está com problemas. A falta de ficha para atendimento das pessoas, que é o básico. As pessoas vão lá... Eu trabalho em escola, eu vejo as mães preocupadas, eu preciso ficha para um oftalmologista que eu vou ter daqui a 6 meses para a criança. Olha, a criança, está detectado que a criança não pode sentar do meio da sala para trás porque ela não enxerga nada no quadro. Ela precisa urgentemente. Tu não consegue, as mães não conseguem. Isso é direito das pessoas. E o município não pode negar isso. Isso deixa a gente, até de certo ponto, assim, indignado como cidadão, primeiramente, e depois ainda muito mais alguém que tem uma responsabilidade social, como nós temos. Então, essas questões todas têm que ser levantadas, têm que ser debatidas com muita propriedade, com muita seriedade. E isso eu acho que Montenegro precisa urgentemente retomar, como um todo, a questão do direito às pessoas. Com certeza, então tem bastante trabalho aí para a comissão. Né, muito trabalho, como sempre. Muito obrigada pela presença de vocês, então, aqui no programa. A gente conhecer um pouco mais do trabalho aí da comissão, dessa importante comissão mesmo, como falaste no início do programa, para a comunidade de Montenegro. Muito obrigada. Sim, nós que agradecemos, e a gente coloca à disposição, né, da comunidade, dos meios de comunicação, a nossa comissão, quando quiserem visitar uma das reuniões ou lá na Câmara mesmo, para a gente conversar um pouco mais, a comunidade poder conhecer mais de perto. Eu acho que é importante também, a gente coloca à disposição. Karina, eu acho que é importante o cidadão que está nos vendo, né? Ele procure a comissão, ele procure os vereadores da comissão ou outros vereadores, né? Para que a gente possa realmente trazer para dentro da comissão aquilo que está sendo negado como cidadania, como direito às pessoas em Montenegro. Desde a educação, saúde, enfim, tudo, né? Pode nos procurar, que nós, eu acho que temos que fazer o debate, procurar a solução como instituição, Câmara de Vereadores e, evidentemente, como comissão também. Perfeito, então. Muito obrigada. O programa não é esse de hoje, então fica por aqui. A gente se vê na próxima terça-feira.